Já estamos ao vivo para mais uma aula aqui de AutoCAD. Hoje iremos dar continuidade, como eu já venho fazendo nas outras aulas, naquela planta que eu iniciei, certo? Então, cada aula estou passando um pouquinho do meu conhecimento, tanto para os comandos que eu uso, da maneira que eu uso, para que você tenha agilidade também na hora de executar o seu desenho, o seu projeto no AutoCAD. Tá? Hoje, dando continuidade, como eu disse, iremos fazer o desenho das portas, das janelas, daquela planta, e também iremos fazer bloco, tá? Fazer o desenho da porta e criar um bloco, assim que fizer o desenho da porta, certo? Para que o bloco? O bloco muitas vezes agiliza o nosso processo no projeto para fazer o desenho. Pode ter um bloco, você pode baixar uma biblioteca de blocos ou pode criar a sua biblioteca de blocos, tanto para móveis como para desenhos de portas, de janelas, enfim, você pode criar. Então vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, no dia 8 de abril, certo? E dar continuidade àquela planta que já iniciei há 3 aulas passadas, se eu não me engano, ok? Então vamos ao que interessa. Aqui está a nossa planta, de acordo com o que nós fizemos na aula passada. Já fizemos aqui o desenho do terreno, o desenho de todas as paredes necessárias aqui, as aberturas das portas e janelas. Hoje nós iremos fazer o desenho das janelas, certo? E das portas. Além disso, vamos criar o bloco que você vai aprender hoje a criar um bloco, da porta, das portas. Tá? Então, vou iniciar aqui fazendo o desenho desta janela aqui, que é a janela da sala. Não tem muita dificuldade para fazer o desenho, porque é bem tranquilo. O que é que você vai fazer aqui para fazer o desenho, para representar o desenho aqui da janela? Você vai fazer uma linha aqui, ó. Depois vai fazer uma outra linha aqui na parte de baixo. E agora usaremos o comando offset para fazer 2 linhas internas aqui, ó, para finalizar o desenho aqui da janela. A gente faz assim o seguinte: comando offset, coloca a medida de 0,05, clica nessa linha aqui de cima, ou você poderia muito bem clicar na de baixo, tanto faz, arrasta para baixo e clica nessa nova linha de novo, arrasta para baixo e clica. Por que eu coloquei aqui 5 centímetros? Porque nós temos aqui uma parede de 15, certo? Então, a gente dividiu aqui para ficar igual 3 partes aqui de 5 centímetros. Se eu for colocar a medida aqui, terá 5 centímetros em cada espaço desse para ficar um projeto bem apresentável. Então, a representação da janela, o desenho, é desta maneira aqui que é feito. Tá? Depois, quando nós formos criarmos aqui os layers, a gente vai definir aqui a questão da espessura das linhas. Então, essas linhas aqui externas, ela vai ser mais fina que essas 2 linhas aqui internas, tá? E essas 2 linhas internas aqui vai ser mais fina que a linha da parede. Depois que a gente for criar os layers, a gente vai entender assim melhor essa questão, ok? Então, para fazer o desenho da janela, você faz isso daqui, tá? Faz essas 2 linhas aqui, uma externa e outra interna, e essas 2 linhas centrais, tá? Aí agora a gente vai fazer esta janela aqui, vai repetir o processo.
L, Enter, e faz essas duas linhas aqui, e depois usa o comando Offset. Lembrando que a última medida que eu usei foi 0,05, então não preciso digitar novamente a medida 0,05, é só teclar o Enter e usar o comando, certo? Agora, para facilitar aqui a nossa vida no desenho, a gente pode usar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, certo? Então, como nós temos aqui uma janela de 2 metros e aqui também nós temos uma janela que também será 2 metros, a gente seleciona tudo aqui, digita o comando CO, Enter, que é copiar, clica aqui nesse ponto de referência, lembrando que o Object Snap tem que estar acionado, então para você encontrar esse ponto aqui de referência, quando ele fizer esse quadrado aqui, bem no canto, você clica e arrasta para cá, que é o mesmo que você também tem um ponto de referência aqui. Então copiamos e colamos aqui o desenho dessa janela, porque está no mesmo sentido, é a mesma largura, certo? E aqui a gente vai repetir o mesmo processo. Seleciona todas as linhas aqui da janela, usa o comando copiar, que o atalho é o C e o O, Enter, clica aqui num ponto de referência e traz para essa janela aqui. Aí você pode perguntar, Michel, eu posso copiar e colar para essa daqui, mesmo ela sendo maior? Pode sim. Não depois você vai ter que usar outros comandos para você eliminar o excesso. Então, por exemplo, eu vou copiar essa janela aqui, o desenho dessa janela, para o desenho, para esse vão aqui do banheiro. O que aconteceu? A janela aqui ela tem uma largura de 1 metro e o desenho da janela que a gente copiou são de 2 metros. Então, aqui é muito fácil. Você usa o comando Trim aqui para eliminar essas linhas que estão passando. Aí você pode também ter uma dúvida, mas essa linha aqui está em cima dessa, que é a linha da parede, correto? Mas aí não tem problema algum, porque a gente usando o comando Trim e definindo uma linha limite, então aqui vai ser a minha linha limite, onde vai ser aparada todas essas linhas aqui que estão passando. Então eu clico em cima, teclo Enter novamente e seleciono essas linhas aqui que estão passando. Aí ela ficou do tamanho aqui de 1 metro. Confere? É bem simples, tá? Agora que a gente tem aqui o desenho da janela, a gente seleciona tudo e copia esse desenho para cá. Então, finalizamos aqui o desenho das janelas. Ok? Agora iremos fazer aqui o desenho das portas. Outra coisa também que, como eu comentei no início, você pode ter uma biblioteca de desenhos, de janelas, de portas, de móveis. Normalmente você vai usar mais janelas ou uma biblioteca do AutoCAD de móveis. E portas e janelas, você também pode encontrar na internet essas bibliotecas, tá? Mas com o tempo você vai tendo mais agilidade em fazer o desenho, que você vai ter mais... vai ser mais rápido você fazer o desenho do que você ter que ir procurar na sua biblioteca, abrir um arquivo e copiar o desenho da janela ou da porta e trazer para cá, tá? Então, assim, eu aconselho que você vá treinando, tá? Esses desenhos aqui da janela, por exemplo, que com o tempo você não vai precisar ficar
em busca de biblioteca do AutoCAD. Tá? Agora vamos fazer aqui o desenho da porta, da primeira porta. E aqui a gente vai usar dois comandos, o comando retângulo e o comando arco, certo? Então, o primeiro que a gente vai usar é o comando retângulo. Então, digita REC, Enter. Clico aqui, ó, nesse ponto aqui, porque a porta ela vai abrir daqui para cá. Então, se você olhando de fora, ela vai abrir para a direita, certo? E nós iremos fazer aqui o desenho da porta. Então, essa porta ela vai ter a largura de 0,80, vírgula, e a espessura de 0,03, que é mais ou menos o padrão de uma porta. Enter, criamos aqui o desenho da porta. E agora nós vamos fazer aqui a linha de projeção da abertura da porta, indicando para que lado ela vai abrir, certo? Então, como eu comentei, nós vamos utilizar o comando arco. E o seu atalho é ARC, que é Arc. Enter. Aí tem, só preste atenção numa coisa, porque eu vou fazer o desenho aqui da projeção e pode ser que eu tenha que voltar do início para refazer o desenho. Então eu vou dar início aqui para você entender. Então eu vou clicar aqui, ó, no ponto inicial, onde vai começar o arco, tá? Depois que eu faço isso, eu digito a letra E e teclo Enter. E agora eu vou clicar aqui, ó, num ponto final. Ó, isso que eu estava falando para você, ó. O arco que ele criou aqui, ó, ele está ao contrário do que eu preciso. Então, eu vou dar um ESC aqui, ó, para sair do comando. Tá? Ele não finalizou aqui. E agora eu vou inverter, eu vou refazer o processo, mas eu vou inverter o início do arco. Então, eu vou aqui, ó, digitar ARC, Enter. E ao invés de eu clicar aqui para ser o início do arco, vai ser aqui o início. Tá? Agora eu vou digitar a letra E. Essa letra E, ele está indicando que o próximo ponto que eu vou clicar é o ponto final. É onde o arco vai acabar, onde ele vai parar. Então, esse E aqui é a abreviatura de End. Em inglês, no caso, fim, o ponto final do arco. Tá? Então, eu digito a letra E, Enter, e depois eu clico aqui no ponto final do arco. E depois de ter feito isso, eu vou clicar aqui, ó, porque esse ponto aqui é o ponto central do arco. É como se fosse não, né? Como ele aqui é 1/4 de círculo, então aqui, ó, é o ponto central, eu clico e ele finalizou aqui, ó, o meu 1/4 aqui do arco, certo? Então, eu vou refazer aqui, eu vou apagar essa linha da projeção e vou refazer, tá? Então, você digita aí ARC, Enter, clica no ponto aqui, ó, inicial, que é na ponta aqui da porta, tá? Digita a letra E, que quer dizer que o próximo ponto que eu vou clicar é o final, tá? Então, digito a letra E, Enter e clico aqui, ó, no ponto final. E depois, por último, eu vou clicar aqui no centro desse 1/4 do arco aqui, ó. Então, finalizamos aqui, certo? E como eu disse, a gente ia criar um bloco para facilitar a nossa vida, para facilitar aqui a nossa vida para a agilidade do desenho, certo? Então, para eu criar um bloco do desenho da porta, eu seleciono o arco e
o retângulo que eu acabei de fazer, certo? Seleciono esses dois elementos aqui, os dois componentes, e digito a letra B. Ou pode ser B ou BO, que ele, perdão, é só a letra B, tá? BO é outro comando. Então, eu digito a letra B, dou Enter, vai abrir esta janela aqui. O que eu faço aqui? Eu coloco o nome do bloco, então eu vou colocar aqui P, que é a abreviatura para porta, 80. Por que 80? Porque essa porta ela tem uma largura de 80. Então, será P80, certo? E vou fazer uma coisa aqui propositalmente, só para você entender, que uma outra coisa que você tem que fazer é você selecionar um ponto, certo? Mas aqui eu vou dar um OK aqui, só coloquei o nome do bloco e vou dar um OK. Criei um bloco aqui, ó, um desenho da porta, tá? Quando você cria um bloco, você tem que se preocupar com uma coisa, com o ponto dele, um ponto de, como posso dizer, um ponto de referência aqui do bloco, tá? Eu selecionei o bloco aqui, ó, ele tem um ponto de referência como, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu seleciono uma linha, ela tem 3 pontos aqui, ó, de referência, tá? Os 2 pontos da extremidade e o ponto central, tá? E no bloco também a gente tem, quando você cria um bloco, ele tem um ponto de referência. Mas como eu não especifiquei esse ponto na hora que eu estava fazendo o bloco, tá? Então ele faz um bloco, ele vai criar o ponto de referência, ó, no ponto 0 e 0 aqui do eixo Y e do eixo de X, tá vendo? Se eu der um ESC aqui, ó, ele sumiu, mas se eu selecionar o bloco aqui, ó, vou selecionar, ele aparece aqui, é o seu ponto de referência, tá? E muitas vezes isso é ruim, porque você faz um desenho, ou você pega um bloco de uma biblioteca, por exemplo, e a pessoa que fez o bloco não teve esse cuidado de ter esse ponto de referência, tá? Ele cria um bloco como eu criei agora, seleciona os 2 elementos e depois coloca só o nome e dá OK. E muitas vezes quando você pega um bloco de uma biblioteca que você pegou da internet ou alguém passou para você, e acontece isso, muitas vezes você não consegue editar ou o seu desenho você não consegue mover esse bloco de acordo com para onde você quer, para um determinado local. Então, para resolver esse problema, eu vou voltar aqui, desfazer esse bloco, certo? Ó, desfiz o bloco. Então ele está aqui, ó, os elementos separados. Então eu vou refazer, selecionar aqui os 2 elementos, digitar a letra B, Enter, e vou refazer o processo aqui, colocar P80. E para você colocar aquele ponto de referência, você vai, ó, clicar aqui, ó, nesse quadrado aqui, ó, Pick Point, tá? Você vai clicar nele e você vai especificar. Eu, particularmente, eu sempre coloco um ponto de referência no desenho mesmo, em cima do desenho. Ou você pode colocar aqui no arco, ou você coloca esse ponto de referência no desenho aqui do retângulo. Então eu vou colocar aqui, ele volta para essa tela e percebe que aqui, ó, ao invés de estar com x e o y 0, ele deu aqui uma coordenada, tá? A coordenada de x e a coordenada de y. Depois que você fez isso, aí você clica em OK. Agora eu vou selecionar o ponto de referência, tá aqui, ó.
desse bloco, certo? Não está mais aqui no eixo 0 de Y e de X, e do Z também, né? Porque é tridimensional aqui o AutoCAD, mas enfim. E agora a gente faz o que? Copia e cola esse desenho da porta para todas as outras aberturas, tá? É claro que as portas aqui não são todas, nem todas irão abrir para o mesmo lado, tá? Mas aí agora eu vou te ensinar também uma outra maneira de você colocar ela no local certo. Então você seleciona aqui o bloco, copia ele, tá? O que eu faço? Eu sempre já colo ele, ó, no canto aqui que ele já vai ficar na hora que eu for rotacionar esse desenho, certo? Então aqui também, ó, eu clico aqui em cima, vou copiando e colando em todas as aberturas das portas, tá? Aqui finalizamos. Então essa daqui, ó, vai ser, a gente só precisa o quê? Rotacionar esse desenho. Então a gente seleciona o desenho, digita aí RO, que é de rotação, rotate, Enter, clica no ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o ponto onde a gente copiou e colou, tá? Aí você pode, ó, se você arrastar, se o F8 tiver acionado, que esse F8 ele deixa travado aqui para você mover somente para o eixo Y, né? E o eixo X, tá? Então se ele tiver travado, você só vai, ó, rotacionando aqui, ó, que ele vai colocar no local certo. Então você rotaciona aqui para o local certo e clica Enter, que ele vai ficar aqui, ó, no local certo para a abertura da porta, tá? Aqui é a mesma situação, essa porta ela vai abrir para a direita, olhando aqui de fora para dentro, tá? Aqui é a mesma situação, você seleciona o desenho da porta. Como a gente utilizou o comando Rotate da última vez, é só teclar Enter que ele vai acionar o último comando. Nesse caso, desta porta aqui, é só você trazer o cursor para baixo que ele já vai rotacionar para o lugar certo. Aí com essa também, a gente rotaciona para o local certo. Essa daqui também. E esta daqui. Esta daqui tem um porém. E eu vou te mostrar, ó, essa daqui, ó, se eu rotacionar, não importa o lado que eu rotacionar, ela não vai ficar do lado certo. Que eu preciso que ela fique espelhada para o lado de cá, correto? Então aqui, ó, o que é que você faz? Tá, deixa eu voltar aqui, ó, como ela estava. Primeiro você usa o comando rotação e tem duas opções que você pode usar aqui, ó. Você pode deixar ela aqui, você rotaciona para cima, tá? E depois você vai usar um novo comando, que é o comando mirror, que é o comando espelhar. Então você seleciona de novo o desenho da porta e digita aí o comando mirror. E para o comando mirror o atalho dele é MI, Enter. Aí depois você tecla Enter e você pode clicar aqui, ó, também. Aqui você pode clicar tanto aqui, pode ser no ponto central ou aqui. Isso não vai interferir, certo? Então eu vou clicar aqui nesse ponto e vou fazer o seguinte, vou elevar para cima, jogar para cima aqui, ó.
Quando eu jogo para cima, ele espelha aqui, ó, esse desenho da porta, tá? Então, eu jogo para cima aqui o cursor e clico, teclo Enter. Perdão, eu clico com o botão esquerdo do mouse, vai aparecer essa caixa aqui, ó. Essa caixa está perguntando o quê? Se a gente quer que esse desenho aqui seja apagado ou não. Então, como eu não quero que esse desenho fique, eu vou clicar em cima aqui de sim, porque ele vai apagar esse desenho aqui que eu fiz. Tá vendo? Então, ele espelhou o desenho e eu, para concluir o comando, eu não deixei o desenho original. Então, ele espelhou e eu apaguei o desenho original. Há situações que você pode usar que você possa deixar o desenho original. Então, não tem problema algum. Outra situação que você poderia fazer também é você colocar o desenho dessa porta aqui, ó. Eu vou apagar essa daqui só para eu mostrar como é que faz. Então você colocou esse desenho da porta. Para você não copiar aqui novamente outro desenho, você pode selecionar esse desenho e deixa eu ver se vai dar certo. Dá. Você pode selecionar esse desenho e usar o comando Mirror. Você vai usar o MI, Enter, e vai clicar aqui, ó, no centro. Nesta opção, você tem que clicar no centro de uma linha que separa um desenho para o outro, tá? Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, quando eu fizer o espelhamento desse desenho, essa linha aqui de baixo, ela está com uma distância, se eu clicar no ponto central, é uma distância simétrica. Eu tenho a mesma medida desse ponto central para cá e desse ponto central para cá. Então, a gente pode usar esse comando Mirror aqui, ó, nessa opção aqui, ó. Então, você clica aqui nesse ponto central, arrasta para baixo, que automaticamente ele vai copiar esse desenho aqui, ó. Ele vai espelhar, perdão. Ele vai espelhar esse desenho e você clica novamente. Nesta opção aqui, você tem que deixar aqui que você não quer apagar o desenho original. Então, como aqui já está selecionado como não, você dá Enter, que ele vai espelhar esse desenho e você vai ter os dois desenhos da porta aqui, ó, né? Então, tem várias maneiras que você pode utilizar esse comando Mirror, tá? Você pode fazer como eu fiz a primeira vez, ou fazer desta maneira, copiar o primeiro desenho e depois você espelhar o desenho para cá, certo? Então, aqui nós finalizamos já o desenho das portas e das janelas. Você aprendeu uma maneira simples de você criar um bloco e criar um ponto de referência para esse bloco, tá? Então, todos os blocos aqui, ó, como copiei, ele tem o seu ponto de referência. Aí pode ter uma dúvida, pode aparecer alguma dúvida para você aí. Ah, Michel, eu fiz o bloco e agora eu preciso editar esse bloco. Tem alguma maneira de editar esse bloco? Tem sim. Você clicando duas vezes, um pouco rápido em cima dele, ele vai abrir esta janela aqui, ó. Então, se você tivesse outros blocos aqui, apareciam outros blocos aqui, aparecia o nome dos blocos. Aí você selecionaria qual bloco você quer editar e dá um OK. Depois que você fez isso, ele vai aparecer essa janela aqui, ó. Tá? Então, nessa janela aqui, você pode fazer o que você quiser, editar esse bloco.
Tá? Então eu vou diminuir um pouco aqui esse bloco, só para você entender o que é que eu estou fazendo. Depois que você editou, fez a alteração necessária que você queria fazer, você vai vir aqui, ó, fechar o bloco, tá? Aí ele vai perguntar se você quer salvar a alteração que você fez ou não. Eu vou clicar aqui em salvar, que eu vou salvar a alteração que eu fiz. Aí, ó, todos, como eu copiei e colei os blocos, todos os desenhos de porta foram alterados. Tá vendo? Aí você só se preocupa quando você precisar alterar um bloco e que esse bloco você copiou e colou para outros ambientes, como nesse caso aqui, eu copiei propositalmente para depois eu mostrar essa opção aqui. Você pode fazer o que? Você pode copiar, primeiramente fazer o desenho da porta, fazer um bloco, copiar todas as portas, certo? E se algum desenho desse, por exemplo, você quer editar, você fez alguma coisa errada, ou o tamanho da porta é um pouquinho maior ou menor, você pode selecionar o bloco e explodir esse bloco usando o comando explode, que é o comando, o atalho X. Você explode esse bloco e ele volta como o original, que é o desenho aqui do retângulo e o desenho do arco, certo? Então aqui eu vou aumentar esse desenho para ficar o desenho da porta correto e vou voltar ao original aqui desse bloco. Então assim que você faz a edição de um bloco. Clica 2 vezes no bloco, edita, faz a alteração necessária que você quer e depois vem aqui, ó, fechar a edição do bloco. Sempre vai perguntar se você quer salvar ou descartar as alterações que você fez. E você clica aqui em salvar alterações, que ele volta, neste caso aqui, ele voltou para o tamanho normal, certo? E eu vou fazer criar aqui alguns layers para a gente ver a diferença, para a gente já colocar, para a gente fazer a diferenciar aqui o desenho as linhas da parede, as linhas das portas, também do desenho das portas e das janelas, certo? Então, para você criar layer, você vai vir aqui, ó, em Layer Properties, propriedades de layer. Ele vai abrir esta janela aqui, certo? Aqui ele já tem 2 layers configurados, que é o padrão. A gente vai criar novos layers. Então você clica aqui, ó, neste primeiro ícone, que ele vai aparecer uma nova linha. E quando você cria um novo layer, quando eu cliquei aqui, ó, em novo layer, esse layer aqui estava selecionado. E quando você clica em novo layer, o novo layer que você acabou de criar, ele vai copiar todas as configurações do layer que estava selecionado. Então esse novo layer que eu acabei de criar aqui, ó, ele copiou todas as configurações. Ó. Tá vendo aqui? A cor da linha é branca, aqui uma linha contínua. Então ele copiou todas as configurações. E agora a gente só editar. Então o primeiro layer aqui eu vou fazer o layer da parede. Vou mudar a cor desse layer clicando aqui nesse quadrado. Quando eu clico aqui nesse quadradinho, ele abre essa janela. Eu uso essa cor aqui, número 4, que é um cian.
Dão OK. A linha da parede ela é contínua. Não mexo mais nada aqui, tá? Essa opção que seria para você alterar a espessura da linha, mas aqui eu não altero a espessura do layer nesta janela. Eu só altero depois na configuração quando eu vou imprimir. Na janela de impressão que eu configuro as espessuras dos layers. Então eu vou criar aqui um outro layer, colocar aqui linha interna, escrever linha interna. Ó, só para você ver aqui, ó, esse layer aqui parede estava selecionado quando eu cliquei no ícone aqui para novo layer. Ele copiou as configurações desse layer aqui, tá vendo? A cor da linha estava no azul clarinho, ele copiou a mesma cor. Mas essa linha interna, como é uma linha bem mais fina, eu vou colocar nessa cor vermelha, dar um OK. Vou criar um novo layer. Eu só estou alterando a cor aqui, porque ela é uma linha contínua. Tá? Se eu quisesse uma linha tracejada ou uma linha traço e ponto, como futuramente a gente vai fazer, que a gente vai precisar, a gente clicaria aqui e buscaria uma linha tracejada, uma linha traço, dois pontos ou traço ponto aqui nesta janela. Mas isso será uma matéria para uma próxima aula, um conteúdo próxima aula, certo? Então vou cancelar aqui e vai continuar aqui como uma linha contínua. E vou criar um novo layer e colocar a linha externa. E vou mudar a cor, colocar essa cor número 2, que é o amarelo, dá um OK. Feito esta criação desses 3 layers iniciais, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar as linhas que são uma espessura mais fina, que são as linhas internas. Nessa janela, como eu expliquei quando eu estava fazendo o desenho, estas duas linhas aqui que estão nas extremidades, elas são mais finas, porque ela está mais distante dos nossos olhos quando a gente vai ver o desenho. Tá? Então, sempre a linha que está mais distante, quando você vai fazer uma perspectiva, como aqui é uma planta 2D, e a gente também precisa dar profundidade a esse desenho, então a gente precisa diferenciar a espessura das linhas. E essas duas linhas aqui das extremidades, ela está mais distante do nosso olhar, então eu coloco essa linha interna aqui, a cor vermelha. Tá? E depois eu seleciono essas duas linhas aqui e coloco essa linha externa, que ela vai ser uma linha um pouco mais grossa. Certo? Aí eu vou fazer isso em todas as janelas. E tem um comando aqui, um novo comando, que eu vou mostrar agora, que também facilita. Porque olha o trabalho que a gente ia ter se a gente tivesse que fazer em todas as janelas. Ó. Teria que selecionar todas e mudar aqui ó, o layer, certo? E depois você teria que selecionar todas essas linhas aqui internas, essas duas linhas, e depois aqui mudar para a linha externa, na cor amarela. Tem um comando que ajuda a gente, né? Me ajuda e facilita a nossa vida nessa questão de você ter que, ao invés de você selecionar como eu acabei de fazer, selecionar e mudar aqui, ó, você usa esse comando match properties, match prop, na verdade, né? Que é match properties, que o seu atalho é MA, dou Enter. Aí, ó, eu seleciono a linha que eu quero copiar as configurações. Então, eu quero copiar as configurações dessa linha aqui, ó, da cor vermelha, que é a linha externa, tá?
Eu clico em cima, ele vai aparecer esse pincel aqui, ó, e depois é só eu ir clicando nos layers que eu quero que ele fique com a mesma configuração desse layer aqui, ó. Então eu vou clicando em cima do que eu quero. Então eu já finalizei aqui, ó. Refaça esse processo agora usando essa cor interna, copiando as propriedades dessa cor interna. Então teclo Enter, clico em cima do layer que eu quero copiar as propriedades e depois eu vou clicando. Ó, aqui eu posso selecionar as duas linhas de uma vez, tá? E a mesma situação aqui, ó, em todas as janelas. Isso facilita muito para você fazer os desenhos e não ter que selecionando, vir aqui, muda. Seleciona, vem aqui, muda. Use esse comando, esse match prop, que facilita muito. Outras linhas que serão mais finas, na verdade, são essas linhas aqui, ó, que eu expliquei na última aula, que é a linha que delimita aqui, ó, o lado externo e o lado interno da casa. Então ela tem que ser uma linha bem fina. Então a gente usa essa linha esse layer aqui na cor vermelha, tanto para essas portas que dão acesso ao lado de fora, como aqui no banheiro também, tá? E aqui também. Outra coisa que a gente precisa mudar é o desenho aqui da porta. Então eu sempre coloco a porta com essa linha interna. Você pode também, para não confundir, criar um layer para a porta, tá? Eu sempre coloco na cor amarela e vir aqui e você colocar aqui, ó, o layer na porta. Mudar esse layer aqui na cor no layer porta, tá? E agora a gente vai editar esse bloco aqui da porta para que fique como esse aqui, ó. A porta aqui com um layer e a projeção aqui de um outro layer. Então clica duas vezes, depois seleciona aqui, como a gente só tem um bloco aqui, dá OK e seleciona essa opção, vem aqui, ó, e muda para a linha interna, depois dá ESC e seleciona o retângulo e muda para o layer porta. Pronto. Fecha aqui, salva, sempre salva, que ele altera aqui, ó, o desenho das portas que estão em bloco, certo? Se você tivesse outro bloco aqui, você teria que alterar também. Clicar duas vezes para depois alterar. Agora a gente precisa alterar as linhas aqui, ó, os layers da parede, que ele está tudo no layer 0, certo? Aí você pode me perguntar, mas Michel, e agora? Eu vou ter que selecionar todas essas linhas aqui, para depois vir aqui alterar. Tem uma opção bem simples, bem fácil de fazer. O que é que você vai fazer? Você vai abrir aqui, ó, o layer, tá? E vai fazer o que, ó? E vai desligar o layer da linha externa, vai desligar o layer da linha interna e vai desligar o layer da porta.
certo? Aqui agora você não tem nenhum obstáculo e você pode selecionar tudo e vir aqui e mudar para o layer parede, certo? Você tem essas opções quando você faz o desenho e você coloca os layers aqui, você diferencia as linhas, né? Tanto linha de porta como linha do desenho da janela, você diferencia com os layers e você tem essa possibilidade de você desligar os layers clicando aqui nessa lâmpada, tá? Depois, para eu voltar, é só eu clicar novamente em cima da lâmpada que volta o desenho das portas e janelas. E os layers aqui foram alterados para o layer parede, ó. Tá vendo? Então todos aqui, ó, que eu selecionei estão com o layer parede, certo? Então finalizamos aqui o desenho das portas, janelas e criamos os layers para a parede, para as janelas. Você também pode criar aqui, ó, para ficar mais organizado, é o que eu vou fazer. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui, ó, colocar janela, vou colocar 01 e nesse aqui eu vou colocar janela 02 para ficar mais organizado. E vou criar outro layer aqui para a linha interna, que ele vai continuar, certo? Então, essas linhas aqui, ó, que eu alterei o layer agora para janela, eu vou alterar para a linha interna, porque aí fica mais organizado os layers, tá? Então aqui, ó, janela 2 e o janela 1, tá? Para ficar mais organizado. E caso você precise desligar, você pode desligar independente do layer estar em outro desenho, outro componente, certo? Então, a aula de hoje, o que eu programei para a aula de hoje foi esse conteúdo, certo? De você aprender a fazer o desenho das janelas, das portas, criar um bloco, usar o comando match próprio para você copiar as propriedades dos layers, para você não ter que ficar selecionando todos os layers e alterar aqui nessa caixa, tá? Você usa aquele comando MA Enter, aí seleciona o layer que você quer copiar e depois a edição do bloco, certo? Você clicando 2 vezes no bloco, selecionando o bloco que você criou e dá um OK, você pode fazer a alteração. Semana que vem nós daremos nós vamos continuar, tá? Vamos colocar aqui a nomenclatura dos ambientes e dar início às cotas, tá? Então a gente vai configurar texto e fazer a configuração das cotas, além de fazer as configurações, também colocar os textos nos ambientes, tá ok? Até a próxima aula e, como eu disse, como eu venho falando sempre nas aulas, essas aulas ficarão disponíveis por tempo limitado, tá? Então, corra, assista, aprenda. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no direct, no Messenger, sem problema algum. Pode mandar que eu vou tirar alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quer que eu fale que não está relacionado a essas aulas que eu estou fazendo,
tá? Você pode mandar também que eu crio, que eu vou elaborar um conteúdo para a sua dúvida. Tá ok? Até a próxima segunda. Boa semana!